Olá, eu sou a Júlia. Eu sou a Paulinha e nós estamos começando o segundo episódio do BPF no ar. Esse é o segundo? Esse é o segundo. Olha só, já estamos no segundo episódio do BPF no ar. A gente grava tantas coisas que eu já nem sei mais o que a gente está gravando. Você não vai explicar o que é o BPF no ar, não, Paulinha? Vou explicar. Aqui no BPF no ar, nesse programa, a gente reúne todas as dúvidas que a gente recebe, sempre no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook. E a gente pega as dúvidas de um tema específico e junta em um episódio, porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a sua também. Então, nós estamos juntando todas as dúvidas, catalogando tudo e trazendo aqui para vocês. E é super importante que você continue mandando a sua dúvida pra gente, né? A gente vai deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, que é no mesmo número. Você pode chamar a gente no direct, no Instagram, enfim, nos comentários dos vídeos no YouTube, da forma que você prefere consumir o nosso conteúdo e do jeito que você preferir contactar a gente, nós estamos à disposição. Eu posso falar contactar, não posso? Ou contatar? Da forma que você preferir entrar em contato com a gente, né? Vamos mudar a forma de dizer. E qual que é o tema de hoje, Paulinha? Então, o tema de hoje é um tema que às vezes gera algumas dúvidas e é sobre limpeza de arraste. Limpeza de arraste. E aí pode falar. Não, é o tema de hoje, limpeza de arraste. E quais são as perguntas que a gente tem? E a primeira pergunta é: o que é limpeza de arraste, Júlia? Então vamos lá. O que é a limpeza de arraste? Limpeza de arraste, né, ou flushing, que é o nome chique da limpeza de arraste, como o próprio nome diz, é você usar um material nos seus equipamentos que arraste algum ingrediente crítico. Então vamos dar exemplo, que eu gosto de responder as coisas com exemplo, contar história e eu falo pra caramba, então vamos começar do meu jeito de fazer. Vamos lá. Se na sua fábrica você usa monenzina, tá? Você produz ração para bovinos e utiliza monenzina. A monenzina é um ionóforo e a gente sabe que ele é um ionóforo tóxico para equinos. Então, na sua fábrica, você faz ração para bovinos e ração para equinos, e na ração para bovinos você usa monenzina, você pode, por exemplo, utilizar uma limpeza de arraste para descontaminar a sua linha de equipamentos do ingrediente crítico, no caso aí, que é a monenzina, antes de fazer uma ração para equinos. Então, você passa um material e aí você vai escolher os materiais aí que tem resistentes, por exemplo, um fubá de milho, uma casca de arroz, e aí tem calcário, depende, tem vários tipos de ingredientes que podem ser utilizados. Você vai passar ele todo pela sua linha de produção, vai bater como se fosse um produto mesmo, né? Se você estivesse fazendo um produto acabado, vai arrastar até o destino final, se for silo, se for um caminhão, né, graneleiro. Você faz todo o arraste desse material, toda a passagem desse material para que ele arraste essa monenzina e depois, quando você fizer a ração com equinos, a linha não tem mais o ingrediente crítico monenzina e aquela ração não vai causar nenhum risco à vida daquele animal, aquela espécie sensível que são os equinos, ok? Então isso é a limpeza de arraste. Respondido? Ok, respondido. Tá. Inclusive, na IN04, a gente tem um item aqui que se refere justamente a esse tipo de limpeza e a sequência de produção, considerando essas espécies sensíveis e alguns ingredientes críticos. Então, aqui no item relacionado à prevenção da contaminação cruzada, tem o item 6.2.2 que fala que deve ser estabelecida uma sequência fixa para o processo de fabricação dos diferentes produtos, considerando o emprego de ingredientes de origem animal, aditivos, produtos veterinários e a sensibilidade das diferentes espécies e categorias. Então é importante a gente falar aí, né, Paulinha, que a sequência de fabricação só vai ser realizada se você tiver algum ingrediente crítico e você precisa descontaminar a sua linha, porque esse ingrediente crítico pode causar mal para alguma categoria animal ou para alguma espécie sensível. Então, por exemplo, o que seria uma categoria animal? Se na sua fábrica você só faz ração para bovinos, esquece o caso aí que eu dei no exemplo de responder a pergunta de limpeza de arraste.
você está fazendo ração para bovino e equino na fábrica e você usa monenzina. Agora não. Agora você usa monenzina, mas você só faz ração para bovinos, mas você faz diferentes idades. Então, ou seja, diferentes categorias animais, diferentes fases de criação. E você está usando uma monenzina, por exemplo, que tem um período de carência, né, para o aproveitamento do leite. Então, por exemplo, você precisa retirar a monenzina da alimentação de vacas em lactação 24 horas antes, descartar aquele leite, né, consumido nas 24 horas, até 24 horas depois da alimentação de ração, por exemplo, com monenzina, porque pode ter resíduo de monenzina no leite, por exemplo. E aí é um produto que vai ser utilizado para alimentação humana. Então, você pode, por exemplo, fazer uma sequência de fabricação que você sempre vai começar com a sua linha descontaminada, ou seja, sua linha limpa, seja por limpeza de arraste, seja por limpeza mecânica, que é varrer, espatular mesmo, né, a limpeza mecânica daquele misturador. Então, sua linha está descontaminada, você vai começar fazendo a ração para aquela categoria animal sensível, que são as vacas em lactação, ou seja, rações que não podem ter, por exemplo, a monenzina, e depois você vai entrar com as rações que tem monenzina e rações para categorias animais não sensíveis. Então, você só vai fazer uma sequência de fabricação quando você tem um ingrediente crítico, ok? E você tem ou espécies sensíveis, por exemplo, monenzina para equinos, que é uma espécie sensível a esse ionóforo, ou categorias animais sensíveis, no caso, as vacas em lactação, com uma monenzina que tem um período de carência, porque a gente sabe que tem vários produtos no mercado que não tem período de carência, então você pode dar normalmente na alimentação do animal, que não vai ter resíduo no produto produzido por aquele animal para o consumo humano, ok? Ok. E aí ainda tem mais um item, inclusive. Ah, é? Complementando esse. Uhum. Que considerando o sequenciamento de produção, né, conforme esse subitem, o estabelecimento deverá empregar procedimentos de limpeza dos equipamentos que garantam a inocuidade do produto. E o material utilizado nessa operação deverá ser identificado e armazenado em local próprio. Ah, legal. Então aqui ele está falando que quando você faz a sequência de fabricação, o procedimento de limpeza ele precisa ser validado, certo, Paulinha? Certo. Então o material, por exemplo, quando você usa uma limpeza de arraste, você está arrastando algum ingrediente por essa linha de equipamentos para você arrastar o ingrediente crítico e descontaminar a linha, né? Então você precisa de validar essa limpeza. Então você tem que identificar esse material que sobrou aí dessa limpeza de arraste e você precisa validar, ou seja, você precisa comprovar que esse ingrediente que você passou por toda a sua linha realmente arrastou esse ingrediente crítico. É o que está pedindo no corpo da IN 04. Exatamente. E aí, podemos passar para a próxima pergunta, né? Então, vamos lá. Na fábrica que a pessoa que mandou essa pergunta trabalha, eles realizam a sequência de produção, eles realizam durante a sequência de produção a limpeza por flush, né? Ou limpeza de arraste. E a pergunta é se ela é suficiente para evitar uma contaminação cruzada de um ingrediente crítico para uma categoria animal sensível ao produto. Então a gente volta meio que o que a gente acabou de falar, né? Então você precisa validar a sua limpeza de arraste. Só tem jeito de você saber se a quantidade de material que você está utilizando para fazer o arraste, né? Se o tipo de material que você está utilizando para fazer o arraste está funcionando, se você realmente testar. Então como que você vai testar isso? Você produziu um produto com monenzina, por exemplo, você avalia a quantidade de monenzina que tem naquele produto que você produziu, você passa um ingrediente, então vamos falar que você vai passar o fubá aí na sua linha de equipamentos. Posso falar também de percentuais? Vou falar de uma vez aqui, né? Tá. Então, aí vamos falar que você vai passar em torno de 10% da capacidade do seu misturador. Então, você tem um misturador de 1.000 quilos, você vai passar 100 quilos de fubá na sua linha, como se fosse um produto mesmo. Você vai misturar e aí você vai jogar para rosca, vai jogar para um saque, ou se você for um produto a granel, você vai jogar para um silo de expedição, vai passar pelo caminhão graneleiro e vai arrastar na rosca do caminhão graneleiro. E aí você vai coletar lá no final, né, no último ponto da sua linha, aquele material arrastado. Vai medir a quantidade de monenzina que tem lá também. Se ele realmente arrastar, vai ter que ter uma quantidade de monenzina desse material. E depois você faz uma ração para uma categoria animal sensível ou para uma espécie sensível que não tem monenzina.
e mede a quantidade residual que tem ali de monenzina, que deve ser pela IN65 menor do que 1%, que seria uma dose segura, né? Que não causaria nenhum risco para aquela espécie sensível ou para aquela categoria animal sensível. Então, essa é uma forma de validar a limpeza. E aí, eu perdi a hora se eu podia falar sobre percentual. A gente fala muito sobre isso, porque quando a gente começou a trabalhar com BPF, a gente ouvia muito falar 60% da capacidade do misturador, como se isso fosse uma verdade, tá? Então, ou seja, no misturador de 1.000 quilos, eu teria que passar 600 quilos de fubá. E durante muito tempo, a gente até acreditou nisso. Quando a gente começou a estudar isso para poder autorizar um cliente nosso para IN65, o que a gente descobriu na literatura? Que quando você usa menores quantidades do misturador, então, ou seja, 5 a 10% da capacidade do seu misturador, você tem uma maior agitação das partículas e essa maior agitação das partículas acaba arrastando mais ingrediente crítico. Agora, gente, é muito importante falar para vocês que isso não é uma regra, precisa ser validado na sua fábrica, porque às vezes se você usar só 100 quilos do seu misturador, e a gente está falando de Redley, rosca transportadora, elevador, silo de expedição, caminhão, pode ser que esse material não chegue lá no final, não seja uma quantidade suficiente para arrastar. Então, precisa validar na sua fábrica e é sempre interessante você começar com quantidades menores. E por que é interessante você começar com quantidades menores, Paulinha? Eu mesma vou responder. Então responde, Paulinha. Porque com quanto menos produto você utilizar para fazer essa limpeza, menos produtos você vai ter que ou retrabalhar ou descartar. Olha só, Paulinha, você tá de parabéns. É exatamente isso, gente. Quanto menos produto, menos energia você tá gastando na fábrica, menos produto você vai precisar de descartar, menos produto você vai precisar controlar, identificar e retrabalhar, sempre respeitando a mesma ação que foi feita com aquele ingrediente crítico, né? Então, eu acho melhor eu falar isso de novo. Por que é interessante a gente usar 5 a 10% da capacidade do misturador para começar a fazer, Paulinha? Então tá bom. Para começar a testar a quantidade de material que você vai usar para fazer a limpeza de arraste na sua fábrica. Por que é interessante a gente sempre começar com quantidades menores, ver se chega até o final, vai validando a limpeza, até chegar num ponto de equilíbrio aí da quantidade de material que você precisa usar na sua realidade. Porque quando a gente tem uma menor quantidade de produto, a gente tem uma maior agitação das partículas e aí a capacidade de arraste desse produto fica maior. Então, vários trabalhos já mostraram que entre 5% e 10% tem uma maior agitação e um arraste maior dos produtos que ficaram ali no misturador, né? Os produtos residuais lá. Mas tem essa questão que a Júlia falou, que dependendo do tamanho da sua linha e do percurso que esse material vai percorrer na sua fábrica, sim, entre 5% e 10% não vai ser suficiente para ele chegar até o final e arrastar tudo que ele tem que arrastar na sua linha de produção. Então, a gente indica que você comece com menos, avalie se essa quantidade de produto vai chegar até o final da linha. Se não chegar, você vai aumentando aos poucos e pode ser que talvez na sua fábrica você precise usar mais de 10%. E por que menos material é mais interessante? Porque aí você vai ter menos material para descartar, para retrabalhar, para identificar, para armazenar na sua fábrica. Às vezes você vai precisar de definir um local para deixar esse produto até ele ser retrabalhado. E aí você precisa de menos espaço para isso e menos material para retrabalhar. Importante falar que se você for retrabalhar esse material, você tem que ver qual é o ingrediente crítico que tem nele. E você só pode usar esse material numa ração que vai utilizar esse mesmo ingrediente crítico, ok? Então, ficar atento a isso. Então, é menos material para você gerenciar ou para você descartar, certo? Certo. E aí, agora, então, a próxima pergunta é como que funciona essa validação de limpeza, que análise que tem que fazer, se é só mandar para análise e tá resolvido. Tá, então, a validação de limpeza, se você pegar lá pela IN65, alterada pela IN14 e pela IN54, mas isso não foi alterado, né? Isso é mantido desde a época que ela foi publicada a primeira vez. A validação de limpeza é fazer 3 sequências pilotos em que você faz um produto com o medicamento ou com o ingrediente crítico, você faz a sua limpeza de arraste e você faz um produto sem aquele medicamento ou sem aquele ingrediente crítico. Você coleta amostras do produto com medicamento, do flush, né, que é aquele material utilizado na limpeza de arraste,
e do produto sem ingrediente crítico. Analisa o medicamento ou ingrediente crítico nessas três amostras, das 3 sequências piloto, e aí você tem que ter nas amostras de produto sem medicamento uma contaminação residual do medicamento ou do ingrediente crítico abaixo de 1%. É assim que você valida a limpeza na IN 65. Respondi? Respondido. Então tá bom. A próxima pergunta. É obrigatório fazer a limpeza de arraste? No caso dessa fábrica, eles trabalham com ração para ruminantes e para monogástrico, mas eles têm um misturador só para a linha de rações para monogástrico por causa da ureia que é utilizada nas rações para ruminantes. Ok, então eles têm uma linha completamente separada. Em nenhum momento eu entendi que esses produtos se cruzam, certo? Sim. Que eles dividem a mesma linha de fabricação. Não, você não é obrigada a fazer limpeza de arraste. A limpeza de arraste é uma limpeza, um procedimento que você pode usar porque ele é mais rápido, né? No ciclo de produção de uma fábrica, no dia a dia, é muito mais fácil você fazer uma limpeza de arraste do que você parar, abrir o misturador, fazer a limpeza toda, abrir roscas, abrir equipamentos de forma geral para poder limpar mecanicamente. Então, você tem o outro procedimento que é a limpeza mecânica, que aí você vai varrer, você vai espatular, né? A gente teve recentemente até informação de gente usando aspirador de pó industrial para fazer essa limpeza dentro de equipamentos. Então, ou seja, a limpeza de arraste ela não é obrigatória, ela é um procedimento que você vai lançar a mão dele quando você precisa descontaminar a sua linha de uma forma mais rápida, mais prática, para que a sua produção não pare, ok? E aí, aproveitando, você quer comentar um pouco sobre a questão da fiscalização baseada em risco? Porque tem muita gente preocupada, com medo da questão do risco regulatório, como que funciona, e tem alguns itens lá no risco regulatório que levam em consideração a sequência de produção. Ah, então beleza. Vamos lá. Tá muito na moda falar sobre isso, né? É uma mudança que teve aí na fiscalização do Ministério da Agricultura, em que eles agora, teoricamente, assim, na prática, eles já tentavam fazer isso, né? Estabelecimentos que tinham maior volume de produção, maior risco mesmo, por exemplo, a ração que ele colocava no mercado poderia, né, ter risco para a saúde pública, eles já faziam uma fiscalização mais intensa. Só que isso agora ficou com metodologia. Então, a partir de 2020, de janeiro de 2020, todos os estabelecimentos, eles têm um risco intrínseco, que é o risco que leva em consideração o volume de produção, o tipo, né, as categorias de produtos produzidos, a quantidade de espécies que produz, se usa ou se não usa melhorador de desempenho, se tem ou se não tem autorização para manipular o medicamento na forma pura ou através de premix concentrado em núcleo com medicamento. A complexidade do processo produtivo, então quanto mais equipamentos, mais processos de produção, mais tecnologia usa, mais necessário uma capacidade técnica para poder realmente produzir aqueles produtos. Então, esse é o risco intrínseco do estabelecimento que está associado à característica de fabricação daquele estabelecimento. E você preenche um questionário e isso você não consegue mudar. Isso está relacionado ao seu estabelecimento, à sua fábrica. Todo mundo tem um risco intrínseco X que o Ministério está calculando para definir de quanto em quanto tempo vai na fábrica. Só que aí, a partir da primeira fiscalização, vai ser caracterizado o risco regulatório. E nesse risco regulatório, as boas práticas de fabricação vêm sendo intensamente cobradas, né? Limpeza, organização, prevenção de contaminação cruzada é muito, muito, muito cobrado. Então, por exemplo, o que vai ser cobrado em relação à prevenção de contaminação cruzada? Se você tem, né, uma grade de sensibilidade, se você tem uma sequência de fabricação bem definida de acordo com os ingredientes críticos que você utiliza na sua fábrica e se todos os ingredientes críticos estão contemplados nessa sequência de fabricação. Então, por exemplo,
Se você tem é uma fábrica que produz para bovino e para equino, você usa monenzina e a monenzina não está contemplada nessa sequência de fabricação, por exemplo, você já tem um risco regulatório aí referente a não ter realmente esse produto contemplado. Além disso, também está sendo cobrado se está sendo validados procedimentos de limpeza, especialmente quanto ao tipo de material e a quantidade utilizada. Então, beleza. Eu coloquei lá no meu POP 5 que toda vez que eu saio da ração de bovino com monenzina e vou para a ração de equino, eu arrasto 100 kg de fubá de milho, eu faço uma batida com 100 kg de fubá de milho, ensaco esse produto lá no final, descarto esse produto, eu nem reutilizo e tá tudo certo. Eu já descontaminei minha linha de monenzina, por exemplo, e eu posso produzir uma ração para equino depois. Eu tenho que validar este procedimento, tá? Para eu comprovar para o Ministério da Agricultura que eu estou usando uma limpeza de sistema, a limpeza de arraste com o fubá de milho, com essa quantidade, que é 10%, por exemplo, da capacidade do meu misturador, que realmente descontamine a minha linha. Então, isso está sendo extensamente, intensamente cobrado e agora para risco regulatório, e o ideal é que você fique de olho, dá uma olhada em todos os aditivos melhoradores de desempenho que você usa na sua fábrica, se você é uma fábrica de medicamentos, se todos os produtos estão contemplados na sua sequência de fabricação e se os seus procedimentos de limpeza da sua linha realmente estão validados. E aí, nisso é até interessante conferir as restrições de cada um desses produtos. Porque às vezes você acha que algum produto não tem restrição para uma categoria ou para alguma espécie e ele tem. Então, às vezes um produto ele pode ser usado para bovino de leite, mas ele tem restrição para bovino de corte, ou o contrário. Então, é importante olhar isso também dos produtos que você tem aí, conferir para contemplar tudo isso no seu programa de prevenção de contaminação cruzada. Isso que a Paulinha falou é muito importante, viu, gente? Não é raro encontrar uma fábrica que fabrica produtos apenas para bovinos, por exemplo, comprando um aditivo melhorador de desempenho que está lá para frango de corte, por exemplo, para aves em postura. E aí não está contemplada a espécie, né, os bovinos, os ruminantes ali no rótulo. E outra coisa também, fábricas que compram aquele aditivo melhorador de desempenho há anos ali, e às vezes muda um detalhe no rótulo e existe um período de carência, por exemplo, vacas em lactação aí, né, tem que ser descartado leite durante 24 horas após o último consumo de monenzina, por exemplo, de um ionóforo, enfim, de um aditivo melhorador de desempenho, está fazendo produto para vacas em lactação com aquele aditivo melhorador de desempenho, e isso não está contemplado no rótulo do produto acabado dessa fábrica. Então, por exemplo, se você está usando um aditivo melhorador de desempenho que tem um período de carência, isso precisa constar no rótulo do seu produto. Se não é interessante vender um produto acabado com esse período de carência, procure uma molécula que não tenha carência para essa categoria que você está produzindo. Isso é extremamente importante. Exatamente. Né? Respeitar sempre o rótulo desse produto. Exatamente. Temos mais alguma pergunta, Paulinha? Temos mais uma última pergunta para fechar. Eram duas, mas uma você já respondeu, que é a quantidade recomendada para fazer limpeza de arrasto. Me adiantei. Mas tá ótimo, já tá respondido. É porque, na realidade, eu que recebo essas perguntas. A Paulinha, que é a diretora desse programa, então ela que define o que a gente vai falar, qual que é o assunto que é do dia. Eu só sento aqui e ela fala, hoje nós vamos falar de limpeza de arrasto. Ok, só que como essas perguntas chegam para a gente no WhatsApp da Viale e eu tô sempre, né, em contato com ele, eu já vou mandando para o nosso grupo e ela vai categorizando. Então, quanto mais perguntas tem sobre esse assunto, a gente vai trazendo para prioridade, porque a gente imagina que mais pessoas podem ser beneficiadas com as respostas. Então, é por isso que ela colocou no nosso segundo programa limpeza de arrasto, porque tá muita gente perguntando sobre isso. Exatamente. Então, faça a última pergunta, Paulinha. A última pergunta. Se é melhor usar fubá ou milho grão para fazer a limpeza de arraste. O melhor material é aquele que você validou a sua limpeza. Então, por exemplo, a gente já fez limpeza com casca de arroz, a gente já fez limpeza com fubá. O ideal é que você use um material que é mais barato, porque se você precisar de descartar esse material, você não vai ter tanto prejuízo econômico na sua fábrica, e um material que seja capaz de arrastar. Se o milho grão você testou na sua fábrica, ele foi capaz de arrastar um ingrediente crítico e você tem isso validado, tá tudo certo. Ninguém vai falar para você que você não pode fazer assim. Agora, se ele não for capaz ou você não comprovou isso através de validação, não tem como a gente falar qual dos dois é melhor, tá? A gente já usou casca de arroz, a gente já usou fubá,
né? E milho a gente milho a gente nunca utilizou. Mas é interessante sim fazer e validar essa limpeza com o milho grão, tá? E é interessante pensar no ingrediente que você vai conseguir reprocessar depois também, caso você vá reprocessar. Então, o fubá é um produto que o ingrediente normalmente vai entrar em vários produtos dentro da fábrica. Então, ele é um produto que fica mais fácil para ser reprocessado depois. Mas se o milho grão tiver essa facilidade na fábrica, pode utilizar também se a limpeza for validada. Exatamente. Então, o importante, gente, é escolher um ingrediente que seja fácil para vocês, que seja barato, que seja, se você resolver descartar esse material, não seja um prejuízo muito grande, ou então um material que você retrabalhe facilmente naquele produto acabado, que tem aquele ingrediente crítico, ficar muito atento a isso. E principalmente que você validou, que você comprovou que é um procedimento que realmente arrasta um ingrediente crítico, né? É só assim, não existe regra. O que eu gosto do BPF é que você pode flexibilizar e moldar o BPF para a sua realidade. E é por isso que o BPF de uma fábrica não serve para outra fábrica, né? Eles são específicos para cada estrutura. Você precisa de testar o que funciona para você e comprovar na hora que o Ministério da Agricultura te pedir aí essas comprovações, né? Principalmente agora que você está sendo bastante cobrado lá para caracterizar o risco regulatório do estabelecimento. E no risco regulatório a gente quer ficar sempre em zero, né? Ou seja, você não tem risco regulatório nenhum, você segue as boas práticas, você não desacata fiscal, você não dificulta a fiscalização, enfim, você não faz nada de errado. A gente tem que sempre querer estar dentro da lei para a gente poder ficar tranquilo numa fiscalização. Lembrando que o papel do fiscal, né, é sempre, no final das contas, ajudar com que a gente sempre ande na linha. Eu gosto muito da IN04, eu sou suspeita para falar, a gente né, Paulinha? A gente ama a IN04, eu acho que é uma sorte a gente ter essa instrução normativa como obrigatória para a fábrica de alimentos para animais, porque eu não consigo imaginar uma indústria de alimentos para animais, uma fábrica de ração, uma fábrica de suplemento, de núcleo, de concentrado que seja funcionando sem esses 9 procedimentos operacionais padrões, que são os mínimos necessários, né? Você pode ter, tem fábrica que tem 20 procedimentos operacionais padrões. Você pode ter quantos você quiser, mas os 9 que estão ali mínimos, eles são fundamentais para que o produto acabado que você produza na sua fábrica seja seguro e tenha qualidade, tanto para o consumo animal quanto para a alimentação humana, principalmente quando a gente fala de animais de produção. Afinal de contas, muitas vezes quando a gente fala de animais de produção, a gente está falando dos animais que produzem o nosso alimento ou que são o nosso alimento. Então, usem a IN04 a seu favor, né? Ela é uma instrução normativa maravilhosa e que merece ser bem seguida. Exatamente. Só isso, Paulinha? Só isso. Tudo. Ai, eu espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, manda pra gente no nosso WhatsApp, manda no nosso direct, né? A gente sempre coloca na fila para responder e sempre pelo volume que tem mais daquela pergunta. Então, se você mandar pra mim uma pergunta que tem muita gente pedindo, a gente vai trazer aqui pro BPF no ar, que é o nosso programa, que a gente tá adorando fazer, né, Paulinha? Tô adorando. É só o nosso segundo programa, mas a gente tá achando muito legal fazer. E eu espero que vocês estejam gostando também. Até o próximo. Até. Até lá.